Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico. O homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? E aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Vamos repetir o versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será? O que tu tens preparado e para quem será? E o que tu tens preparado e para quem será? Glórias a Deus. O Senhor é Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, todos vocês que estão vivendo e me ouvindo nesse exato momento. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A vida no mundo acaba. Hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar no outro lado da vida. Tudo que nós conquistamos, granjeamos, trabalhamos, compramos, temos, vai ficar aí. Porque a Bíblia diz que não trouxemos
qualquer um não consiste na abundância do que possui, irmão. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Cuidado, para que você não venha se afastar das coisas de Deus. Cuidado com a avareza, quer dizer, amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Podemos ter muitas coisas, irmão: casa, carro, móveis, bens, tudo aquilo que o ser humano deseja ter, mas o principal, além dessas coisas, é a salvação da alma, é a certeza que vai partir dessa vida para outra e vai morar eternamente do lado de Deus, porque a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e dessa vida para outra não levaremos nada, irmão. Conforme eu falo aqui, o meu pai morreu, não levou nada com ele, deixou os bens. A minha avó morreu, não levou nada com ela, deixou os bens. Muitos parentes, amigos, conhecidos, de perto, de longe, se foram, partiram, não levaram nada. Construíram muitas coisas nessa vida, mas o principal que Deus queria para a vida de cada um deles era construir uma vida espiritual aqui, testemunhar, pregar e bendizer o nome do Senhor. Quando Deus me chamou, irmão, quando Deus me chamou em 1997, que eu olhei, logo nos primeiros anos, segundo ano, eu não entendia nada, mas eu procurei saber quem é esse tal Jesus. E nisso